nasci em 1946 em Bagé. Meus pais são de Bagé, meu pai era advogado e a minha mãe era filha de um fazendeiro. Eu fiz todo o meu colégio primário, na época, se chamava em Bagé, no Colégio das Freiras, as Freiras Franciscanas e nos Padres Salesianos, o Colégio Auxiliador. Depois, o pai e a mãe se separaram em 1957 e nós viemos para Porto Alegre, a minha mãe com o meu irmão e eu. E eu comecei a estudar no Colégio Nacional do Rosário. Na época, o que se chamava admissão ao colégio, era o 5º ano. Então, eu comecei no Rosário, nessa época, em 57, e cursei todo o meu curso secundário no Colégio Rosário até 1965, quando eu fiz o concurso vestibular na URGS para Direito. Interessante frisar nesse ponto que o meu pai, na época, os pais condicionavam a vida profissional dos filhos, né? Ele sempre dizia, o Fábio será médico e o Telmo, meu irmão, será advogado. O Telmo para me defender e o Fábio para me curar. Pois bem, aí mais adiante eu tive que dizer para o meu pai que era impossível ser médico, na realidade eu queria ser advogado, era a minha profissão. Realmente eu sempre tive vocação para o humanismo, né? Para as ciências humanas, né? Por isso eu fiz a faculdade de Direito, em 66 entrei na URGS, fiz CPUR, em 66 Cavalaria, e depois me formei e comecei a advogar com o pai em Bagé. E ali fiquei, comecei a lecionar na Faculdade de Direito de Bagé, e a minha vocação para a magistratura começava a despertar. Eu pensava em ser juiz de direito, porque eu tinha uma formação toda civilista, porque eu fui aluno do Clóvis do Couto e Silva, na Faculdade de Direito da URGS, que é uma fábula de professor, né? E mais, eu lecionava na Faculdade de Direito de Bagé Direito Penal. E Direito Penal e Direito Civil são as matérias fundamentais na área da magistratura estadual. Em 75, abriu um concurso para procurador da época do INPS, né? E havia uma vaga em Bagé, eu fiz um concurso e consegui essa vaga. E acabei ficando em Bagé. A remuneração mudou nessa época de procurador, eu passei a ganhar muito bem, então eu ganhava como procurador, como advogado e como professor da faculdade, e me estabilizei em Bagé. Tinha uma boa casa, tinha 3 filhos pequenos, né? E ali estive uma fase muito boa em Bagé. Só que, apesar de toda a estabilidade que eu tinha e tal, eu resolvi ser juiz. Bem, tinha várias coisas a enfrentar. Em primeiro lugar, um concurso dificílimo, né? Em segundo lugar, a estabilidade econômica que eu tinha e que eu teria que perder dinheiro para ser juiz. E, em terceiro lugar, deixar a minha família mudar, sair de Bagé, enfim. E deixar o meu pai, que advogava comigo já há 14 anos, né? Mas eu conversei com meu pai, ele me deu a maior força, né? A minha família também, e eu resolvi enfrentar a dificuldade do concurso. E na época eu resolvi ser juiz federal. Por quê? Porque juiz estadual eu não poderia mais ser, porque eu tinha um filho com 12 anos de idade, e o juiz estadual ele tinha que peregrinar pelo interior, né? E isso, alguém com um filho com 12 anos de idade iria sacrificar demais o menino, né, na sua formação escolar. Então, eu não podia ser um juiz de interior, eu tinha que ser um juiz de capital. E o único juiz de capital era o juiz federal, né, que só existia nas capitais no Brasil. Então, por isso, eu resolvi ser juiz federal. Mas me inscrevi nos concursos, né, que estavam abrindo até para pegar experiência, né. Eu me inscrevi como juiz, como promotor de justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em seguida como juiz do trabalho, e segui fazendo concurso para juiz federal. Passei nos 3. Aí não ia assumir como promotor, mas aquela força que estava me impulsionando já a sair de Bagé, a tomar um novo rumo da vida, fez com que eu assumisse em julho de 1983 como promotor. Eu fui o promotor de vida mais exígua, acho que do Rio Grande do Sul, porque eu fui 21 dias promotor. Em seguida eu tinha passado já para o juiz do trabalho,
E o presidente do TRT me chamou, fazia questão que eu assumisse, eu expliquei para ele que eu tinha um filho, que eu não podia ir para o interior. E aqui em São Jerônimo existia uma junta de conciliação e julgamento, como se chamava na época, muito congestionada, porque ela jurisdicionava o polo petroquímico. E o polo, onde se constrói polo no Brasil, se deixa uma herança de reclamações trabalhistas fantásticas. Então, junto com a Magda Biavasco e o Regis Viola, que era juiz substituto, eu fui para São Jerônimo e lá fiquei um ano. Passei para juiz federal e assumi como juiz federal em setembro de 1984, em Brasília. Aí assumi na Sexta Vara, em Porto Alegre, o cargo de juiz federal. E fiquei aqui durante alguns anos, jurisdicionando a Sexta Vara, e foram experiências interessantes. Assim, quando eu fui juiz do trabalho, eu peguei esse acervo fantástico de processos que estavam conclusos para a sentença, e eu sempre digo que foi o período romântico da minha magistratura, aquele ano de juízo do trabalho, né? Em um ano eu dei 1000 sentenças. Então eu desenvolvi um espírito assim de agilidade muito grande, que correspondia exatamente ao anseio que me trouxe para dentro da magistratura, que era o problema da morosidade do judiciário. Como advogados, eu sofri demais o problema da morosidade do judiciário. E isso eu prometi para mim mesmo que nunca eu deixaria acontecer comigo. Esse ano na Justiça do Trabalho foi muito bom, porque me deu uma lição de como julgar com agilidade. As lides trabalhistas no polo eram muito semelhantes, e tratava de adicional de salubridade, horas extras, adicional noturno e coisas do tipo, né? Então eu fiz fundamentações teóricas e adaptava ao caso concreto. E as fundamentações teóricas eu usava em todas as sentenças. Na realidade, o que eu fazia? Eu padronizava as sentenças, né? E por isso que eu dei tantas sentenças. Quando eu cheguei na Justiça Federal, o interessante é que, na época, existia o problema das lides do BNH. O Eli Goraeb era o único que fazia BNH, porque todos os demais juízes da seção judiciária tinham financiamento do BNH. Quando nós entramos, o Moshe Baker também tinha financiamento do BNH, o Falcão não tinha e eu não tinha. Fomos os 3 juízes que assumimos aqui no Sul. E então o Eli Goraeb passou a dividir os processos com o Falcão e comigo. O que eu fiz? Com aquele espírito de padronização e agilidade que me formara como magistrado do trabalho, eu transferi essa experiência para a Justiça Federal. E aí eu vi o quê? Que as lides eram quase todas iguais. Os fundamentos, o problema da aplicação da UPC, toda a defasagem, enfim, as cláusulas contratuais garantidoras do financiado, tudo isso era uma questão só. E, portanto, teria que se fazer um fundamento teórico e adaptar o caso concreto só. E passei a fazer sentenças com fotocópia das partes teóricas. Foi um horror, porque era uma desmoralização. Juiz federal, com aquele rito e aquela tradição de anos, né? Dar sentença com fotocópia era um ridículo, né? Mas eu não me intimidei, segui dando a sentença com fotocópia e, enfim, fiz a minha magistratura aqui. Em seguida, pensei em ir para São Paulo. Em São Paulo, eu iria fazer uma experiência, porque São Paulo era uma seção judiciária caótica, historicamente caótica, né? Então, já na época era caótica. Os atrasos eram fantásticos na seção judiciária de São Paulo. E alguns juízes eram mandados para São Paulo para dar sentença, auxiliar nas varas, né? E eu pensei, eu vou fazer o seguinte, eu quero fazer um doutorado na USP, né? E eu vou me remover para São Paulo. Só que eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ir para São Paulo, passar uns 4, 5 meses substituindo, e para ver se eu me adapto, se consigo imóvel, ver se realmente é o que eu quero, e depois, então, eu peço a remoção e vou embora, definitivamente. Eu postulei, então, porque a minha vara estava totalmente em dia, a Sexta Vara em Porto Alegre, eu postulei e me foi negada, né? Desisti, então,
Abriu a vaga para o Ceará e eu fui embora para o Ceará na vaga do Silvio Dobrovolsky, que veio para Santa Catarina. Ele era juiz da 4ª Vara de Fortaleza e eu fui para essa vaga em 1986. Eu fui para Fortaleza. Foi um período muito bom, excelentes colegas, um ambiente maravilhoso. O Hugo de Brito Machado era juiz da 2ª Vara, o Orlando Rebouças da 1ª Vara e o José Maria Lucena da 3ª Vara. Fizemos uma parceria fantástica. Surgiu a modificação da Constituição em 88. E aí se falava, e realmente se concretizou, que deveria terminar o Tribunal Federal de Recursos, porque o Tribunal Federal de Recursos era totalmente congestionado. Os ministros não conseguiam dar vencimento de jeito nenhum na carga histórica que possuíam. E aí, então, houve essa sugestão de criar 5 tribunais no país, regionais, que iriam substituir a competência do Tribunal Federal de Recursos. Pois bem, na época, o que o Tribunal Federal de Recursos fez? Ele mandou uma comunicação a todos os juízes do Brasil para que os juízes mandassem para Brasília as suas propostas de remoção, todo e qualquer juiz, o mais antigo ou o mais novo. Faria 3 propostas para assunção em tribunais. Eu pensei muito na época porque eu estava muito bem adaptado lá no Ceará, mas eu me lembro perfeitamente que o Orlando Rebouças, da 1ª Vara, que era um colega muito camarada que eu tinha, ele conversou comigo e me disse que, Fábio, você não tem chance de ir na 5ª Região, porque os tribunais da 5ª Região, da 2ª Região, da 3ª e da 1ª vão ser compostos por juízes antigos, só vão juízes antigos. Você deve pedir para a 4ª Região. Então, lá estava quase no fim da manifestação de opção, né? E eu, então, fiz o meu pedido preferencial para a 4ª Região, em segundo lugar para a 5ª Região, Recife, e em terceiro lugar para a 2ª Região, Rio de Janeiro. E fui, em fim de 88, fui nomeado diretor do Foro do Ceará. E como diretor do Foro, eu tinha que ir a Brasília fazer viagens de problemas administrativos, etc., né? E numa das feitas, eu cheguei lá em Brasília e visitei o Costa Leite, porque o Costa Leite sempre foi muito meu amigo. O Costa Leite foi um magistrado assim, exemplar, fantástico. Eu gostava muito do Costa Leite. E eu fui lá visitá-lo. E conversa vai, conversa vem no gabinete dele. E chegou essa questão do tribunal e eu disse, eu fiz a opção pelo Tribunal do Sul, né? Aí o Costa Leite me disse, mas eu estou surpreso, ninguém me falou nada que você queria ser juiz do Tribunal da 4ª Região. Não, eu quero sim. Então, não, parei um pouquinho e tal. Resultado, eu fiquei em 14º lugar e fui nomeado aqui para o tribunal. Inauguramos o Tribunal da 4ª Região com muito orgulho lá na Washington Luiz, né? O Costa Leite pediu para todos os juízes que nomeassem o Elie Goraieb presidente do tribunal. O Elie Goraieb realmente merecia ser o primeiro presidente do tribunal, porque era o nosso ícone. O Elie era um sábio, né? Ele muitas vezes foi um pai para mim, né? Às vezes, quando na 6ª Vara aqui em Porto Alegre tinha alguns problemas, né? Eu ia para o gabinete do Elie, ele mandava sentar, tomava um cafezinho, me dava uma mistura fina que ele fumava, e ali ficávamos jogando conversa fora e eu saía leve do gabinete do Elie. O Elie ficou presidente do tribunal. Ele conseguiu a desapropriação do prédio ali da Mostardeiro e para lá fomos, foi uma conquista muito boa, aquela mudança para o tribunal. E aí, enfim, se desenvolveu o Tribunal da 4ª Região. O Tribunal da 4ª Região, quando nasceu em 1989, a primeira sessão do Pleno, dirigida pelo Elie Goraieb, se desenvolveu e o Elie, então, abriu espaço, deu um tempo, né,
um intervalo, para que os juízes do tribunal decidissem sobre a composição das 3 turmas de 4 membros que haveriam. Seria o presidente e o vice, mais 12 juízes, 4 em cada turma, 3 turmas. Aí foi um aspecto histórico interessante, né? Eu gostaria de relatar. É que no momento em que ele abriu esse intervalo, imediatamente, alguns juízes se levantaram e começaram a formar as turmas. E foi muito engraçado, porque o Manuel, o Dipe e o Silvio e eu ficamos olhando assim, não sabia o que estava acontecendo, né? Bom, resultado, sobramos eu, o Manuel, o Silvio e o Eli, que fizemos a terceira turma do tribunal. Quando nós iniciamos o tribunal, em seguida começou a distribuição dos processos e nós conseguíamos julgar todos os processos que eram distribuídos e estávamos muito felizes com essa solução, né? Julgando todos os processos que nos eram conclusos, né? Até que um dia chegaram os caminhões de Brasília. Eram aqueles caminhões de mudança imensos que vinham lotados de processos do Tribunal Federal de Recursos, que era a nossa herança, né? E ali nós recebemos cerca de 1.000 e poucos processos, cada um dos juízes. Só que esses processos eram alguns, eu me lembro perfeitamente, atrás, a última página do processo, vem aquela questão aquele carimbo da inspeção anual, né? Então, era um verdadeiro rosário de carimbos, né? Tinha alguns processos com 12 carimbos, ou seja, já faziam 12 anos que estavam conclusos. Imagine-se que tipo de processos estavam conclusos, né? Então, nós pegamos esses 1.100 processos e daí em diante, cada juiz do tribunal, não só da 4ª região, de todas as regiões, cada um dos juízes do tribunal passou a ser um escravo do tempo. Nós não tínhamos tempo para mais nada. Embora nós fizéssemos de tudo que fosse possível, não conseguimos nunca zerar os gabinetes. Mas desenvolvemos o trabalho e chegou a um ponto em seguida que nos demos conta, o Brasil inteiro se deu conta, o Conselho da Justiça Federal também, de que era preciso aumentar os tribunais. E se decidiu pelo aumento dos tribunais, época em que vieram aqui para o tribunal a Maria Lúcia, a Marga, a Silvia, o Paim, o Elcio, o Darós e o Amir na vaga de Ministério Público. Pois bem, até essa época, o presidente exercia suas funções e o vice-presidente acumulava a função de corregedor. Neste momento em diante, se decidiu que haveria um cargo específico de corregedor. E houve uma eleição e eu fui eleito corregedor na época. No fim de 1994. Eu fiz um mandato tampão até junho, quando se elegeu a nova presidência, e portanto, eu fiquei 2 anos e pouco como corregedor. Eu quero frisar e deixar bem acentuado esse aspecto, que em 20 anos de magistratura, o que mais me gratificou, mas seguramente o que mais me gratificou, foi esse tempo de corregedoria. Não existe nada mais bonito na vida de um magistrado do que ser corregedor. Quando eu iniciei, nós tínhamos um problema muito grande de atraso na Justiça Federal da 4ª Região. Todo o Brasil, mas na 4ª Região não era exceção. E eu comecei a fazer um trabalho devagar, para sanar todo esse problema. Então, para encurtar a história, eu chegava na vara e via quantos processos tinha concluídos para sentença. Tinha 100, 200, 300 processos concluídos para sentença. Eu chamava um juiz de uma outra vara, nomeava, o Falcão era presidente, me ajudou muito nesse sentido, me apoiou demais. Chamava e o juiz dava as sentenças dessa vara e zerava a vara. Eu chegava na outra vara, estava com um problema de 80, 90 processos, eu chamava outro juiz, mandava pagar diárias para os juízes, e eles vinham e davam as sentenças da vara. E assim eu fiz.
Pois bem, durante esses 2 anos e pouco, eu fui fazendo isso em todas as varas por onde eu passava e onde havia atraso. E eu seguia o relatório mensal dos juízes, seguia assim com a atenção bárbara para ver se algum juiz atrasava a sentença. Se atrasar a sentença, eu imediatamente telefonava para saber se havia algum problema, porque eu mandava um juiz lá para dar a sentença. E era interessante, por quê? Porque os juízes, eu tinha um conjunto de juízes rápidos, juízes ágeis, né, prontos para dar sentenças de magistrados que estavam em atraso, por algum motivo. Então, eu contava com vários juízes, né, quando eu queria fazer esse trabalho. E assim fizemos. E nós terminamos a corregedoria de todos os processos em tramitação na 4ª região, 1,7% concluídos para sentença. Eu tinha processos assim também com 10, 12 anos concluídos para sentença. Julgamos tudo. Também, nessa época, nós tínhamos um problema muito grande que eram os arquivos. Aqui no Rio Grande do Sul, a primeira instância tinha um arquivo na Júlio de Castilhos, que estava numa situação tão deteriorada que quando a Polícia Federal precisava de um processo, examinar um processo, eles mandavam a Polícia Federal ir lá no arquivo buscar o processo. E eles tinham que entrar de máscaras, porque os processos eram todos jogados e aquilo era altamente tóxico, aquele ambiente, né? E eu na corregedoria fizemos um trabalho que foi o seguinte, foi o primeiro descarte que aconteceu nessa época. Eu fiz uma notificação, as partes todas, né, de que seriam eliminadas partes, documentos xerocados de processos em tais e tais situações. E aí, então, nós começamos esse trabalho no arquivo aqui de Porto Alegre, e aqui em Porto Alegre nós eliminamos 8 toneladas de papel. Esse papel, ele passava em máquina, triturava e era dado para a Caixa Econômica Federal, que dava para uma escola de meninos abandonados, né, que vendia e comprava coisas para essa escola. Zeramos o arquivo de Porto Alegre, fomos para Curitiba. Em Curitiba, nós tiramos 4 toneladas de papel. E depois, em Florianópolis, tiramos 2 toneladas de papel. E, enfim, arrumamos os arquivos de Porto Alegre, Curitiba e Florianópolis. Esse foi o período de corregedoria que eu tive a gratificação de ter um contato com magistrados, até assuntos pessoais, os magistrados me ligavam, eu conversava muito com eles, né? Enfim, foi uma experiência maravilhosa, maravilhosa. Eu me recordo, assim, com muita gratidão da Eliana Calmon, né? Porque quando eu terminei a corregedoria, eu recebi um cartão da Eliana Calmon, que era um elogio à forma como eu tinha me conduzido como corregedor, que esperava que o dia que eu fosse presidente eu repetisse essa postura, né? Saí da corregedoria, voltei para a turma e depois, então, em 99, fui eleito presidente do tribunal aqui da 4ª região. Com toda a sinceridade que me caracteriza, eu quero dizer assim, os 2 anos mais difíceis dos 20 de magistratura foram os 2 anos que eu fui presidente. Foram os 2 anos que me embranqueceram os cabelos, realmente. Foram muito difíceis esses 2 anos. E veja bem, não foram difíceis por questões relevantes, sérias, né? Porque não existiram. Se desenvolveu perfeitamente durante esse tempo todo o trabalho do Tribunal Administrativo e Jurisdicional. Problemas pequenos é que realmente tornam difícil a vida de um presidente de tribunal. Novamente aflorou aquele espírito do magistrado ágil, porque para mim, jurisdição só tem um sentido, jurisdição rápida, porque jurisdição lenta não é efetiva, não existe. Então eu resolvi fazer, porque havia um atraso muito grande no tribunal, resolvi fazer um mutirão no tribunal. Quando eu fiz o mutirão não foi uma coisa assim, decidida rapidamente, vamos iniciar na semana que vem.
Eu decidi o mutirão e nós trabalhamos um semestre inteiro para fazer o mutirão. Por quê? Porque nós pegamos todos os processos que os juízes forneceram dos seus gabinetes, pegamos todos esses processos, analisamos um por um, fizemos pilhas de processos iguais ou semelhantes, né? Pegamos toda a jurisprudência do tribunal, de outros tribunais, do Superior Tribunal de Justiça, a respeito daquela determinada matéria e fazíamos assim. A pilha de processo previdenciário com tal precedente, juntávamos os acordos, fotocópias de acordos, e assim fizemos. E ao escolher os juízes, nós distribuímos esta pilha para determinado juiz, ou 2 ou 3 pilhas para determinado juiz, para não disseminar o serviço, não, enfim, atrasá-lo, né? E assim fizemos. E eu me lembro o seguinte, quando nós conversávamos muito, né, eu conversava muito com os magistrados para fazer qualquer coisa aqui no tribunal. E uma coisa só eu disse, de uma coisa eu não abro mão para fazer esse mutirão. Quem vai escolher os juízes? Você eu. Eu vou escolher os juízes. Se eu não puder escolher os juízes, eu não vou fazer mutirão. Porque eu sei que isso desgosta muita gente, mas eu não acredito em antiguidade. A antiguidade é o elogio à mediocridade. E exatamente a mediocridade é que, para autotutela, elege como critério a antiguidade. Não acredito em antiguidade, acredito em mérito. Então, eu tinha que trazer juízes que julgassem, que não viessem aqui para o tribunal para fazer embargos infringentes, julgando contra a orientação do tribunal, ou orientação pacificada dos tribunais. E, então, eu escolhi os juízes, vieram todos para cá e desenvolvemos um trabalho muito bonito. Olha, certas coisas sensibilizam a gente. Vou dar um exemplo que sensibiliza, viu? Tinha uma turma, se não me engano, a segunda turma, que presidente era a Tânia Escobar. Era um juiz, o Darós e o Elcio. E vieram 2 juízes do Paraná, um deles o Fernando Quadros, que é um juiz fantástico, né? E um outro juiz que está aqui no tribunal também veio para essa turma. Eles um dia começaram a sessão dessa turma às 9 da manhã e terminaram à meia-noite. Olha que espírito público belíssimo, né? Essas coisas sensibilizam a gente, me sensibilizavam como presidente. E várias coisas desse tipo aconteceram nessa época do mutirão. Julgamos uma loucura de processo, o tribunal julgou demais nesse tempo, né? Enfim, foi uma coisa assim que me gratificou bastante nesse período. Bem, eu tive uma experiência no início da presidência muito negativa. A primeira vez que eu fui no Conselho de Justiça Federal em Brasília, a primeira reunião que eu compareci, eu recebi na época um telefonema do presidente da Associação dos Juízes Federais, que era o Torinho Neto, que havia uma reunião em Brasília com o ministro Carlos Veloso, que era presidente do Supremo Tribunal Federal, dos 5 juízes das regiões da Justiça Federal, com o ministro Carlos Veloso. Quando nós chegamos na reunião do Conselho da Justiça Federal, no início da reunião, nós, presidentes das 5 regiões, fomos chamados a atenção de que nós não poderíamos ir a essa reunião. Não poderíamos ir à reunião, seria um desrespeito ao Conselho da Justiça Federal, que estava tratando do problema remuneratório dos juízes, e que essa reunião seria uma afronta ao Conselho quem comparecesse, né? E, inclusive, sofreria as consequências, né, administrativas quem comparecesse a essa reunião. Eu, conhecendo os meus colegas da 4ª Região, se eu tivesse me comprometido a uma reunião com o ministro presidente do Supremo Tribunal Federal e chegasse lá e fosse proibido de ir a essa reunião e me submetesse a isso, eu só teria um caminho, voltando aqui e pedir demissão do cargo. Os meus colegas não admitiriam outra coisa. E, portanto, eu iria.
e fomos o Plauto e eu. Bem, eu só estou contando isso aí, porque quando eu terminei a presidência, voltei para a turma, eu me lembrava muito de uma coisa que o nosso sábio Elie Goraeb dizia. Fábio, juiz do Tribunal Regional Federal, quando termina a presidência, só tem dois caminhos. Ou vai para o STJ ou vai para casa. Aqui não dá para ficar. Eu pensei, o Elie está exagerando um pouco, né? Bom, eu para o Superior Tribunal de Justiça realmente não posso ir, né? Porque eu estava com alguma marca na testa, né? Eu e o Plauto éramos pessoas não gratas lá no STJ a partir dessa postura, né? E nunca me interessei, portanto, em fazer aquela peregrinação no STJ, embora tenha tido vários ministros que tenham me falado que teriam o maior prazer de me apoiar, né, no pleito para ministro. Mas eu não quis. E eu vou seguir no tribunal fazendo o meu trabalho. Só que, num determinado tempo, eu senti que o Elie era realmente um sábio. Não dava mais mesmo. Eu tinha que sair do tribunal, foi quando eu me aposentei. A Ellen era presidente do tribunal e a Ellen é a finesse em pessoa. Né? A educação refinada realmente é simbolizada naquela pessoa, da Ellen Grace Northfleet. Eu iria ser presidente do tribunal, e ela me convidou para ir com ela a Recife, num evento que havia em Recife, para já conhecer o pessoal, e, enfim, me familiarizar com a realidade da presidência. E lá eu encontrei o ministro da Previdência e o presidente do Conselho da Justiça Federal. E eles resolveram fazer uma experiência de juizado especial em matéria previdenciária, antes do advento de qualquer lei. E aí, e esse foi o grande orgulho nosso, sem dúvida nenhuma, né? Eles disseram o seguinte: escolhido para essa experiência é a 4ª região, porque a 4ª região é que realiza as coisas novas. Foi um orgulho que a gente teve, eu e a Ellen, muito grande, né? Cheguei em Porto Alegre e imediatamente tratei do assunto. Era diretor do foro o doutor Baltazar, o juiz Baltazar, aqui de Porto Alegre. E eu falei com eles, vamos fazer um GEF em Porto Alegre. Bem, ele sofreu alguma resistência, realmente, de juízo para fazer esse GEF, mas a doutora Simone Barbizan, ela se dispôs a fazer e a juíza realmente se revelou uma juíza de uma competência muito grande, de uma capacidade enorme, né, para fazer essa experiência, e se saiu muito bem. Iniciamos o GEF. Como é que era esse GEF? Esse GEF era o seguinte: eram questões ligadas à doença, auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, né? Ou, enfim, a concessão ou o restabelecimento do benefício. Então, o pretendente ia lá, e o pessoal da Previdência tinha o médico do trabalho aí da região, da seção judiciária, né, que comparecia e fazia o exame, e ali saiu o acordo. Saíram inúmeros acordos, que o acordo era, o sujeito renunciava um pouco de atrasados, né, e aí então ele passava a receber imediatamente. Eu me lembro que nós tivemos, assim, vários ofícios de sindicatos aqui, pedindo que aumentasse essa experiência do GEF para outras várias, enfim, que desse maior suporte, né, tal resultado positivo que estava ocorrendo nessa experiência do GEF em Porto Alegre. Mas, veja bem, eu friso que a nossa experiência era no que diz respeito a benefício por doença, aposentadoria ou auxílio-doença, né, concessão ou restabelecimento. Porque quando foi aprovada a lei dos juizados especiais, eu me lembro que nós tivemos um ciclo de palestras aqui na primeira região e me convidaram para ir. E eu disse, se admitir a ação individual de qualquer benefício no GEF,
o GEF vai ficar totalmente congestionado. E parece que é o que está acontecendo. Em determinada época do tribunal, nós resolvemos direcionar a nossa preocupação para a qualidade. Já estávamos em determinada prestação de serviço em dia, né, estabilizada, e partimos então para a qualidade, preocupação na qualidade. Só que no tribunal nós tínhamos papel demais. Papel demais é um problema muito sério, porque papel ocupa espaço, e espaço nobre, né? E espaço custa dinheiro, né? Então nós tínhamos papéis inúteis ocupando muito espaço, em detrimento de outras atividades necessárias nesse espaço, a serem desenvolvidos nesses espaços, e pagando caro. Eu me lembro, por exemplo, quando o arquivo era na esquina da Mostardeiro. Caríssimo o aluguel, né? Para se manter um arquivo, né? Nós resolvemos, então, descartar o que era inútil. Tomados todos os cuidados, e o pessoal que trabalhou nessa área foi muito competente, tomadas todas as cautelas para se desenvolver essa atividade, nós fizemos o dia do descarte no tribunal. E nós conseguimos realmente descartar uma imensidão de papel. Então, realmente foi uma experiência muito interessante e importante na história do tribunal, esse dia do descarte feito para enxugar essa papelada que o tribunal mantinha, né? E que hoje, graças a Deus, não existe mais, devido ao processo eletrônico, que é um sucesso na 4ª Região, diga-se de passagem. Um exemplo para o resto do Brasil. Mas o interessante é que nesse período, quando eu saí da presidência, eu resolvi fazer o seguinte: eu vou fazer uma magistratura que eu não fiz até hoje. Uma magistratura qualificada, de maior indagação. E aí eu me lembro de 2 processos. Um deles foi uma ação penal contra a pessoa jurídica, uma poluição que houve no Paraná, da Petrobras. Né? E este processo nós julgamos, a nossa turma, o Vladimiro, o Germano e eu, e nós entendemos que havia responsabilidade criminal da pessoa jurídica. É interessante esse processo, porque esse processo houve recurso para o Superior Tribunal de Justiça, e lá no Superior Tribunal de Justiça foi dado provimento ao recurso, porque não havia responsabilidade da pessoa jurídica. Mas o Ministério Público recorreu para o Supremo Tribunal Federal. E, se não me engano, no ano passado, o Supremo julgou esse processo, sendo relatora a ministra Rosa Weber, e modificou a decisão do STJ e manteve a decisão aqui do tribunal. Também, na época, havia uma grande discussão sobre a responsabilidade tributária das cooperativas. E nós tínhamos um processo no órgão especial, né, que envolvia responsabilidade tributária de cooperativa. E eu peguei este processo e pensei comigo mesmo, nunca houve um estudo aprofundado dessa questão das cooperativas. E resolvi fazer um estudo aprofundado dessa responsabilidade tributária e elaborei um voto muito extenso. Né? Esses 2 votos se transformaram em artigos, foram publicados. A respeito dessa questão da Petrobras, eu fiz conferência em São Paulo, né? A convite do desembargador Eládio. Essa questão das cooperativas também eu discuti muito na época com o Teori Zavascki, que me apoiou muito nesse voto, né? Enfim, foram processos de muita importância na minha vida de magistrado e que foram realmente o final de carreira. A Justiça Federal
ela é uma justiça diferenciada. Eu vou relatar a experiência de alguns poucos anos que eu me aposentei e advoguei. A Justiça Federal é diferenciada, realmente é diferenciada. A qualidade da Justiça Federal, os servidores do tribunal realmente são diferenciados. A prestação jurisdicional, a forma como os juízes se comportam, recebem os advogados, é realmente um orgulho para nós, magistrados federais. Eu vou relatar uma experiência que eu gostaria que todos os magistrados deste tribunal e juízes federais da 4ª Região ouvissem. Eu estava num gabinete, junto com um advogado do Espírito Santo, no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio de Janeiro. E lá estávamos nós, quando chegaram 2 advogados novos. Conversamos um pouco e esse advogado, colega meu, disse uma coisa que eu jamais gostei que falasse. Realmente, sempre me neguei a fazer isso, né? Mas o rapaz foi incauto, não sabia, e disse assim, não, este colega aqui foi juiz da 4ª Região. Aí, como da 4ª Região? Foi juiz do Tribunal da 4ª Região. E o rapaz disse assim, este advogado novo do Rio de Janeiro, a 4ª Região é a melhor justiça que pode existir. Nosso escritório, um escritório grande, daqueles do Rio de Janeiro, com muitos advogados, sempre que existe alguma coisa que deva ser resolvida na 4ª Região, eu peço preferência para ir na 4ª Região. Porque não tem melhor lugar para ser recebidos com educação pelos juízes, pelos servidores, agilidade na prestação jurisdicional. Honestamente, eu fiquei muito orgulhoso ao ouvir aquilo, sabe? Muito orgulhoso. E eu gostaria que todos os juízes deste tribunal e da 4ª Região soubessem disso, né? Quer dizer, é uma expressão espontânea. O advogado não tinha por que falar aquilo para um colega sentado na sala de espera de um gabinete, né? Não tinha outro motivo que não fosse a sua total sinceridade e espontaneidade. Essa é a imagem da Justiça Federal, da nossa Justiça Federal da 4ª Região. Eu vários testemunhos tive em Brasília de que na 4ª Região se fazia uma justiça muito séria. Processos que iam da 4ª Região para o Supremo e STJ eram vistos de forma diferente. E isso sempre nos alegrou, nos motivou demais e fizemos uma magistratura sempre, nós, os 14 que iniciamos esse tribunal, comprometida com a honestidade, comprometida com a agilidade, com a efetividade, enfim. Foi isso sempre que embalou a nossa vocação como magistrados nesse tribunal. Eu acredito que este projeto Memória, feito pelo tribunal, tem um grande valor. Por quê? Porque o passado é um livro cheio de lições de vida. Quem é capaz de ler essa obra e extrair o que tem de bom, de mensagem na vida, dos erros e nos acertos que aconteceram no passado, realmente tem o espírito aberto e uma grande perspectiva de um projeto para o futuro. Então, fazer memória é manter esse passado presente e um livro aberto para que as gerações futuras olhem para trás e vejam como aconteceram as coisas. Por que aconteceram as coisas e como é que devem ser encaminhadas. Bem, para finalizar a minha participação, eu gostaria de dizer que eu fui 20 anos magistrado, maioria como juiz federal, e tive muito orgulho da magistratura. A magistratura foi um ponto que desenhou o meu espírito de forma indelével. Uma tatuagem que eu tenho no meu espírito que vai viver até o fim. Nós, servidores públicos,
infelizmente, somos muito injustiçados na forma como julgados muitas vezes. Mas, acima de tudo, nós devemos confiar uns nos outros. A grande lição é da vida pacífica, da troca de experiências, da troca de afetividade, de compreensão, de tolerância, né? E especialmente de seriedade que caracteriza essa nossa quarta região e de compromisso com a agilidade no julgamento dos processos. É o que tem caracterizado a quarta região, que constitui um orgulho para o nosso país.